Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da TV do CAIDS. Eu sou a professora Rafaele e na aula de hoje vamos estudar as figuras de linguagem. Também conhecidas como figuras de estilo, essas ferramentas são usadas para destacar a comunicação e torná-la mais atraente. Buscam criar efeitos nos discursos, proporcionando mais expressividade às ideias no texto. Algo que não seria possível apenas com o uso simples e literal das palavras. Os objetivos desta aula são reconhecer a função das figuras de linguagem na construção dos sentidos dos textos e conceituar e exemplificar as principais figuras de sintaxe ou construção. A habilidade a ser trabalhada é interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, como estrofação, rimas, aliterações, semânticos, como as figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição de mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. De acordo com sua função, as figuras de linguagem são classificadas em: temos as figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, as figuras de palavras, que estão associadas ao significado das palavras, as figuras de sintaxe, que vão interferir na estrutura gramatical da frase, e as figuras de som ou harmonia, que estão associadas à sonoridade das palavras. Nesse nosso estudo de hoje se concentrará nas figuras de sintaxe ou construção. Vamos conhecer o pleonasmo, hipérbato, anacoluto e a silepse. Antes de começarmos o estudo sobre as figuras de linguagem, precisamos rever dois conceitos básicos para melhor compreendermos nossa aula: o conceito de denotação e de conotação. A denotação se refere ao sentido básico de uma palavra e não depende de um contexto. É a definição encontrada nos dicionários que representa o sentido primário e universalmente reconhecido da palavra. Agora, a conotação vai depender do contexto em que o termo é empregado. Refere-se às associações emocionais, sociais, culturais ou subjetivas que uma palavra ou expressão carrega, além do seu significado literal. Essas associações podem variar de acordo com o contexto, experiências pessoais e cultura do falante. Por exemplo, a palavra pedra. Na oração, ela jogou uma pedra no lago e observou as ondas se formarem. O termo pedra está em seu sentido denotativo, pois estou me referindo à matéria mineral sólida da natureza das rochas. Mas já na oração, o desafio foi uma pedra em seu caminho para o sucesso. A palavra pedra foi usada metaforicamente para representar obstáculos, dificuldades ou problemas que podem surgir no alcance de um objetivo. Portanto, podemos dizer que as figuras de linguagem estão relacionadas à conotação, pois quando as utilizamos, pretendemos indicar um sentido que vai além do significado original ou denotativo. O sentido figurado ultrapassa o sentido comum, já que essa plurissignificação da linguagem fica evidente. Agora que compreendemos o sentido denotativo e o conotativo, vamos às figuras de sintaxe ou construção. Nossa primeira figura de linguagem é o pleonasmo. Como figura de linguagem, ele é caracterizado pelo uso redundante de palavras ou expressões que repetem uma ideia já expressa anteriormente na frase, sem adicionar qualquer informação extra ou relevante. Em outras palavras, consiste na utilização de termos desnecessários que não contribuem para o significado da frase, mas que são acrescentados por razões estilísticas para enfatizar ou reforçar uma ideia de maneira exagerada. Por exemplo, e rir meu riso e derramar meu pranto, de Vinícius de Moraes. Temos aqui, rir, riso. Me sorri, um sorriso pontual, Chico Buarque. Detalhes tão pequenos de nós dois, de Erasmo Carlos. Temos nestes exemplos palavras que repetem a mesma ideia daquilo que já foi dito. Rir, riso, sorrir, sorriso, detalhes pequenos, apenas para reforçar aquela ideia já mencionada antes.
A figura de linguagem hipérbato é caracterizada pela inversão da ordem direta dos elementos de uma oração ao período, ou seja, ela interfere na estrutura gramatical, invertendo a ordem natural dos termos. Em vez de seguir a ordem gramatical padrão, sujeito, verbos, complementos, as palavras são reorganizadas de forma não usual para enfatizar certos elementos da frase ou criar um efeito estilístico. O hipérbato pode ser usado para criar suspense, ênfase, surpresa ou simplesmente para dar um toque poético à linguagem. Por exemplo, na frase: nos caminhos do destino eu te encontrei. A ordem das palavras nos caminhos do destino é uma forma de hipérbato, pois a ordem direta dessa oração seria: eu te encontrei nos caminhos do destino. Cansada ela estava. Nesta oração, foi invertida a ordem dos termos gramaticais, que na forma direta seria: ela estava cansada. Bem semelhante ao hipérbato, temos o anacoluto, que é um tipo de topicalização de um termo no início do enunciado para enfatizá-lo, omitindo qualquer conector. Assim, o termo fica sem função sintática, já que não está diretamente ligado ao enunciado. É como se houvesse uma quebra sintática ocorrida entre o início da frase e o seu final. No entanto, isso não causa incompreensão. Por exemplo, o livro, ele é muito interessante. O termo "o livro" é dito no início do enunciado como se fosse um tópico para realçar esse elemento. Porém, na sequência, o termo "ele" toma para si a função de sujeito. O elemento "o livro" fica desconectado da oração e sem função sintática. É comum utilizar o anacoluto na linguagem oral, quando mudamos o discurso no meio da fala. Ele pode ocorrer por diversos motivos, como interrupções na fala, mudança abrupta de pensamento, ou simplesmente para criar um efeito estilístico. Neste outro exemplo, temos crianças, como são difíceis de lidar. Perceba que o termo crianças ficou desconectado da frase e, inclusive, foi separado por vírgula, já que essa pontuação costuma marcar o anacoluto. A silepse é uma figura de linguagem em que a concordância não ocorre de acordo com os termos da frase, mas com a ideia que se quer passar com esses termos. O termo flexionado concorda com as ideias de número, gênero ou pessoa associadas ao referente do sujeito da oração. A silepse não obedece às regras da concordância gramatical, e sim a uma concordância mais ideológica. Por esse motivo, ela pode ser classificada como silepse de número, de gênero e de pessoa. A silepse de pessoa, nela, o verbo da frase não faz a concordância esperada com o sujeito expresso, e sim com o sujeito subentendido na sentença. Ou seja, enquanto o sujeito aparece na terceira pessoa do singular ou do plural, o verbo surge na primeira pessoa do plural. Por exemplo, nos anos 90, os brasileiros éramos apaixonados por futebol. O verbo éramos está na primeira pessoa do plural, concordando com a ideia de que o autor da frase está entre estes brasileiros que eram apaixonados. Todos preferimos o antigo gestor. O verbo preferimos está na primeira pessoa do plural, concordando com a ideia de que o autor da frase está entre aqueles que preferem. A silepse de número ocorre quando o sujeito é coletivo e o verbo passa a fazer concordância no plural, pois concorda com a ideia de pluralidade expressa por esse sujeito. Por exemplo, lacrem todas as portas e janelas, tripulação. O substantivo coletivo tripulação tem a forma singular, mas expressa um sentido coletivo de tripulantes e o verbo concorda com esse sentido plural. A silepse de gênero ocorre quando há diferença entre o emprego do feminino e do masculino nos adjetivos relacionados ao sujeito. Os pronomes de tratamento Vossa Majestade, Vossa Excelência ou Vossa Senhoria e similares a esses apresentam-se sobre o gênero feminino, porém são usados com regularidade para pessoas do sexo masculino. Por exemplo, Vossa Excelência foi justo
em sua decisão. O pronome de tratamento, Vossa Excelência, é feminino, mas o adjetivo está no masculino para concordar com a ideia de que o juiz seria um homem. Ele estava ansioso para chegar à sua querida São Paulo. Sua querida está no feminino e concorda com a ideia de a cidade de São Paulo. Chegou a hora de praticarmos o que aprendemos na aula de hoje. Vamos aos exercícios. Identifique a alternativa que contém a figura de linguagem hipérbato. Os seus primos conheciam a solidão. Letra B. Felizes nós estávamos. O Luciano tinha um gatinho esperto e comilão. Todos sabíamos que os vizinhos praticavam algum ato ilícito. Como nós vimos nesta aula, o hipérbato ele é aquela figura de linguagem que consiste na inversão dos termos da oração. Portanto, nós temos hipérbato aqui na letra B, felizes nós estávamos, que na ordem direta seria nós estávamos felizes. A figura de linguagem em que há uma quebra sintática entre o início e o final da frase é chamada de hipérbato, silepse, anacoluto e pleonasmo. Então, o anacoluto consiste naquela figura de linguagem que tem essa quebra sintática, tem aquele termo que é como se eles tivessem uma topicalização, portanto, a letra C é a resposta correta. Chovia uma triste chuva de resignação. Nesta frase de Manuel Bandeira, podemos perceber a presença da figura de linguagem chamada hipérbato, silepse, anacoluto, pleonasmo. Se observarmos bem, nessa frase nós temos aí uma repetição de um termo que está meio que desnecessário nessa frase. Ele está repetindo uma ideia que já foi dita anteriormente. Chovia, chuva. Portanto, temos aí um pleonasmo. A figura de linguagem presente na frase a velha São Paulo cresce a cada dia também pode ser encontrada na frase. Letra A. As mulheres precisamos de mais atenção. Letra B. Durante a apresentação, a multidão cantava e gritavam o nome do artista. Letra C. Vossa Majestade está cansado da viagem? E letra D, o público chegou e começaram a festejar. Então, logo de cara, a gente já identifica que a figura de linguagem que está sendo tratada é a silepse. Mas nós sabemos que a silepse pode ser de gênero, de número ou de pessoa. Então, vamos analisar a frase do enunciado. A velha São Paulo cresce a cada dia. Nessa oração, nós temos o que aí, ó? Uma silepse de gênero. Portanto, a opção em que encontramos também silepse de gênero é Vossa Majestade está cansado da viagem. Subentende-se que Vossa Majestade é um homem, portanto, o adjetivo cansado está no masculino. Então, temos, portanto, aí uma silepse de gênero. Nas outras opções, nós temos na letra A uma silepse de pessoa, na letra B uma silepse de número e na letra D também uma silepse de número. Essa foi a nossa aula sobre figuras de linguagem, espero que tenham gostado, que tenham aprendido bastante e eu aguardo vocês na próxima. Até lá!